Então vamos lá, lição de número 12, a disciplina da oração. Oração é comunicação com Deus, é conversar com Ele. Quando oramos, falamos com Deus, seja em voz alta ou em pensamento. Para que funcione bem, a oração envolve outras disciplinas e atividades espirituais, estudo, meditação e adoração, muitas vezes também solitude e jejum. Quando a gente fala de oração, dessa experiência preciosa da oração, nós não podemos tirar da nossa mente o fato de que a oração ela compõe um conjunto, né, de atividades. Eu vou chamar atividades sem gostar muito dessa palavra, mas um conjunto de atividades que estabelece a nossa firmeza espiritual, que é o estudo da palavra. E nós vimos, eu não vou aprofundar porque nós vimos na semana passada inclusive sobre estudo, e eu acho que a gente entendeu bem a importância de estudar a palavra de Deus, porque senão nós vamos ver pessoas que oram muito, mas não tem nada de Deus. Como assim, pastor? Pessoas que oram muito, mas não tem nada de Deus, porque oram, mas estabeleceram a sua fé em cima das emoções e das experiências, e não em cima da palavra. E não existe nenhum fundamento sólido na vida cristã sem a palavra de Deus. Não existe. Não há fundamento sólido para a vida cristã, para uma vida sustentável, para uma vida fortalecida, se não agregar oração e estudo da palavra. Então, por que a gente vê tanta gente fazendo bobagem? Irmãos que oram, mas são meninos, são melindrosos, são vazios, apresentam uma pseudo-espiritualidade, mas são levados por qualquer vento de doutrina, porque não estudam a palavra de Deus. Então, a oração, o estudo da palavra de Deus, e esse conceito aqui na introdução de oração, esses perfis que a gente coloca de como deve ser a oração, parece-se tão tolo, né? A oração é comunicação com Deus. Quem não sabe disso aqui? Que orar é comunicar-se com Deus. Todos nós sabemos o conceito, mas talvez não saibamos como isso funciona, porque comunicar significa entrar numa dimensão de relacionamento onde eu entendo o que o outro me diz e o outro entende o que eu digo. Aí a oração deixa de ser apenas um momento onde eu falo, e parece que eu estou falando com as paredes. Então, quando eu falo de comunicação, a palavra comunicação, ela vem, uma das palavras para comunicação é do latim comunicare, ou comus, que é tornar comum. Então, quando eu oro, eu vou para um lugar comum, onde eu percebo a presença de Deus, onde Ele fala comigo e eu falo com Ele, onde existe, em determinados momentos, alguém que é o emissor e o outro que é o receptor, e em alguns momentos o outro é o emissor e eu sou o receptor, e existe um canal, e o nosso canal de acesso à presença de Deus é o nome soberano de Jesus. Então essa comunicação com Deus, que parece ser tão simples, não é só falar com Deus, mas é conversar. É outra coisa. Todo mundo sabe que orar é conversar com Deus, mas será se a gente conversa com Deus? Na verdade, conversar é versar com Ele, ou seja, é da mesma forma como a comunicação existe, eu falo com Ele e Ele fala comigo, e a gente se relaciona. Conversa é combustível da comunhão. Conversa é
alimento para a intimidade. As pessoas com quem mais você conversa, mais você sabe sobre elas e mais elas sabem sobre você. Não é verdade? Então aqui está uma coisa muito importante. Isso serve para nós que somos casados. Quando a gente conversa, a gente passa a conhecer mais o outro. Conhece a Deus aqueles que conversam com Ele, aqueles que no dia a dia trocam ideias com Deus, falam com Deus, conversam com Deus. Quando oramos, falamos com Deus, seja em alta voz ou em pensamento, ou seja, isso é outra coisa, irmãos. Quando nós oramos, nós não falamos para Deus, nós falamos com Deus. Eu não mando aqui uma carta para Ele, eu estou em contato com Ele. Então a oração, ela vai muito além de um ritual, onde eu falo para alguém. A oração é a maravilhosa experiência de entrar no lugar secreto com Ele e falar com Ele. É a experiência mais maravilhosa e mais linda que alguém pode ter, é a experiência de falar com Deus. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer muito bem, é ouvir. Ele inclina para nós os seus ouvidos. Essa ideia de que Ele nos ouve, não é apenas um Deus que vai abrir os seus ouvidos, que pode escutar a tudo, ouvinte, né? Mas é aquele que se inclina, que se manifesta favorável à minha voz, que me dá atenção. Eu vou correr aqui, senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Então a oração, a vida espiritual seria um empreendimento de baixa voltagem, se a oração fosse principalmente empreendida como uma disciplina. Ainda que a gente está colocando aqui que a oração faz parte dessas disciplinas espirituais, a oração ela tem até que começar como uma disciplina, mas se ela for constantemente só uma disciplina, ela vai ficar pesada. Ela é processual, ela é uma caminhada, a gente vai fortalecendo a nossa tessitura espiritual. Tem gente, pastora Patrícia, que não consegue orar meia hora. Então a ideia é que, olha, a vida seria um empreendimento de baixa voltagem se a oração fosse apenas uma disciplina, se tivesse apenas na obrigação. A oração ela tem que tomar conta de nós e tem que nos levar para uma experiência de prazer, onde nós tenhamos prazer de orar, onde você esteja lá no seu trabalho, de repente você sinta vontade de falar com Deus. Vocês já imaginaram, gente, se a gente tivesse que resistir à oração? Se a gente tivesse que resistir à oração, como assim, pastor? A gente não tem que resistir à tentação de comer muito? A gente não tem que resistir tantas tentações que aparecem diante de nós, que a gente tem que dizer não? Vocês já imaginaram se você tivesse que resistir à tentação, à oração, ou seja, que você estivesse com tanta vontade de orar, mas você está trabalhando e você vai ter que resistir isso, e fosse uma guerra, poxa, eu queria estar orando agora, não trabalhando. Vocês estão entendendo? Que a oração fosse um prazer tão grande, que eu tivesse necessidade de orar, de buscar a Deus. Mesmo assim, a oração pode ser uma disciplina altamente efetiva, conforme vemos no conselho do Senhor aqueles que estavam com Ele no Getsêmani: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ou seja, a gente começa com a disciplina da oração, até que ela se transforme no nosso fôlego, no nosso maior prazer, na nossa maior atração. Você sabe, irmãos, eu lembro, eu tenho uma cena muito, eu sempre falo dela, do filme O Quarto de Guerra.
Quando alguém vai comprar a casa, um pastor que vai comprar uma casa e entra lá no quarto onde a irmã orava, e ele sente o impacto ali daquele quarto e diz assim: alguém orava aqui. Era alguém que tinha muito prazer na oração. Quando a gente olha para aquele lugar onde a gente costuma orar e diz como é bom. Por exemplo, quantas vezes eu senti muita saudade lá do Parque do Utinga. Não tinha saudade de caminhar, às vezes acordar cedo para ir para lá não é simples, mas o prazer que eu tinha era caminhar ali e orar. Era 2 horas de oração, de comunhão com Deus, de conversa com Ele. Quando a oração ganha esse status para nós, quando ela vira isso, ela deixa de ser apenas uma disciplina e de fato passa a ser o grande prazer dos nossos corações. De fato, os efeitos indiretos da oração em nossa vida são tão óbvios e tocantes que às vezes são erroneamente tratados como o único elemento da oração. Mesmo quando o assunto de nossa oração não é nossa necessidade espiritual e nosso crescimento, conversar com Deus ainda assim tem um efeito amplo de fortalecimento espiritual de todos os aspectos de nossa personalidade. A oração verdadeira deixa uma impressão indelével em nossa mente e uma consciência vívida e permanente de Deus. O que é que eu estou dizendo aí? Que mesmo quando a gente está orando em função de alguma causa, de alguma situação, mesmo quando a nossa oração é um empreendimento em favor de alguma situação que nós estamos passando e precisamos de uma intervenção de Deus, mesmo assim, os efeitos para o nosso crescimento espiritual vão aparecer. Sabe aquelas pessoas que só oram quando estão passando por luto? E aí vivem pedindo oração para todo mundo, aí oram. Esse é o princípio, isso é o mais importante da oração? É para isso que serve a oração? Não só para isso. A nossa oração é para a nossa comunhão com Deus. Mas mesmo quando a gente não está orando por um crescimento espiritual, e sim para resolver uma situação, mesmo assim, nesses momentos, Deus nos fortalece espiritualmente. Então, se é por meio da luta que você vai entrar para o ambiente da oração, que você vai orar, se é por meio da dificuldade, por algum problema que você está enfrentando na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, lá no trabalho, mesmo assim, quanto mais você ora, mais Deus vai ministrando a você, e às vezes aquele problema nem é resolvido, mas a tua vida é transformada, porque às vezes Ele só quer uma oportunidade para revelar quem de fato Ele é na sua vida, que Ele está acima de todas as circunstâncias, que Ele é maior do que qualquer problema que nós venhamos enfrentar. Herdman descreve muito bem como aquele que está imerso na oração encara o mundo de políticas absurdas, de luta por privilégio e segurança, de suspeitas de ingratidão e resistência ao bem. O que é que a Bíblia nos recomenda? Eu posso, numa conversa com a pastora Patrícia, falar alguma coisa a respeito do que está acontecendo, da corrupção? Posso. O que eu não posso fazer é ir para a internet e falar um monte de besteira. Eu não posso fazer isso. Minha palavra tem que ser para edificar, para fortalecer os irmãos, para edificar quem me ouve, e não servir de elemento de confusão, de raiva, de ódio. O mundo está cheio de ódio. As armas da igreja não é a política. A política não é a nossa arma, a economia não é a nossa arma, as nossas armas são espirituais. É a oração, é a pregação do Evangelho, é o amor.
Então essa ideia aqui de ter o coração imerso na oração vai fazer com que a gente olhe as coisas de forma diferente. Nós precisamos olhar para a nossa nação e perceber o quanto Satanás quer destruir essa nação. E o que é que nós vamos fazer, irmãos? É com a política que a gente luta contra o diabo, irmão? Não, queridos. Aí o irmão está lá, né, super engana todo mundo lá no trabalho, falta ao trabalho, mete atestado falso no trabalho, engana lá, tira, rouba, faz esquemas, tem o seu meio de corrupçãozinho e fica falando dos políticos corruptos. Qual é a moral? Qual é a moral que alguém, por exemplo, que no dia da prova manda colocar o nome dele no trabalho, lá na faculdade, põe meu nome aí, mas você não fez o trabalho. Não, mas põe aí. Não, mas você não fez o trabalho, toma 50 reais. Então, acho que você fez o trabalho, me dá os 50. Qual é a moral que alguém que coloca lá na sua casa, lá um bichano lá na selva, para diminuir, mas ninguém sabe, ou todo mundo faz? Qual é a moral que tem? Quem ora não faz isso, irmão. Quem ora começa a receber a revelação do coração de Cristo, começa a entrar para um ambiente de relacionamento com Cristo, que começa a mudar a sua visão de mundo, sua cosmovisão começa a mudar, começa a ser transformada. Estão enganados aqueles que consideram a oração como irrelevante para as condições sociais, embora muita coisa chamada de oração seja bem inútil em muitos aspectos. Nada é mais relevante para as condições sociais do que a transformação da vida dos discípulos de Cristo que oram. Ou seja, a oração serve para que em Deus transformando a sua igreja, o seu povo, eles sejam luz do mundo. Nas suas relações sociais, no trabalho, eles vão brilhar, eles vão manifestar o caráter de Cristo. Essa é a ideia de orarmos, irmãos. Às vezes a gente pensa, eu vou orar porque eu quero ser cheio do poder, eu quero sapatear no ministério. Pare de querer sapatear no ministério e tenha caráter, que é muito mais bonito do que você ficar sapateando no ministério de olho na mulher dos outros, do que você ficar sapateando no ministério, roubando lá na empresa que você trabalha. Caráter transformado na oração, cheios do Espírito Santo, sim, para que quando você compartilhar o Evangelho com alguém, essa pessoa enxergue em você o Evangelho, antes mesmo de ouvir o Evangelho da tua boca, ele veja o Evangelho em você, o Evangelho em nós, sendo manifesto, porque nós estudamos, fomos impactados pelo Evangelho, e a gente vai fazer como os discípulos que andaram com Jesus. Nós vamos andar com Ele aqui, através da oração e da comunhão com a sua palavra. Orar com frequência nos dá a prontidão para orar de novo, sempre que necessário. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Eu oro, aí eu quero orar mais, aí eu oro mais, aí eu vou orando mais, daqui a pouco eu estou tão necessitado e tão afeito à oração e tão cheio de vontade de orar, que qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou orar. Quando alguém disser, vamos orar, opa, já está caindo de joelho. Deixa eu perguntar para vocês, queridos,
Isso é a realidade da igreja hoje? Não é. Sabe por quê, queridos? Primeiro, porque transformaram a oração numa programação de alguns, porque fizeram da oração uma brincadeira, ou porque as igrejas se transformaram em lugares de muitas programações, onde a oração é só mais uma programação. E a oração não é uma programação da igreja. A oração tem que ser a vida da igreja. Tem que ser a vida da igreja. Não tem que ser um programa da igreja. Ainda que a gente faça, nós temos dia de sexta-feira, dia de quarta-feira, nós temos na última sexta-feira de cada bimestre a nossa vigília de oração, sim. Mas se nós ficarmos só nisso, vai ser só programação. Mas se a gente começar a desenvolver, os ministros de adoração vêm para orar e oram e falam com Deus e ministram ao coração de Deus e se enchem de Deus e começam a ministrar, vão se encontrar para varrer aqui a igreja, os diáconos vão varrer a igreja, mas vão varrer e orar, né? Vão varrer e vão adorar a Deus. Senhor, abençoa essas cadeiras que estejam sempre cheias de gente. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo o coronavírus, que não tenha nenhum aqui, né? Vai mandando tudo embora, vai orando. Olha só, quando a vida da igreja for orar, o resto vai ficar mais fácil. O resto vai ser consequência, a pregação vai fluir melhor, o louvor vai fluir melhor, o evangelismo vai fluir melhor, os jovens vão ser fluidos na palavra, na santidade, as crianças, o ambiente vai mudar. E é esse, eu tenho certeza, que é o desejo de Deus para nós. Quanto mais oramos, mais pensamos em orar, e quando vemos os resultados da oração, as respostas de nosso Pai aos nossos pedidos, nossa confiança no poder de Deus transborda para outras áreas de nossa vida. Irmãos, a coisa mais linda que tem é quando você diz assim: isto aqui foi resposta de oração. Quando a gente tem absoluta certeza que aquela coisa que aconteceu ali foi resposta de oração, que não foi coincidência, que não foi a nossa sabedoria, que não foi o nosso conhecimento, mas que foi resposta de oração. Eu já vi em alguns carros, né, os irmãos colocam lá atrás, no vidro traseiro, colocam lá, resposta de oração. E irmão, ele acredita naquilo. Com base em vasta experiência em oração na sua vida de esposa de missionário e mãe, Rosalinde Gofford explica: talvez o elemento mais abençoado neste pedir e receber de Deus esteja no fortalecimento da fé que ocorre quando um pedido específico é atendido. O que poderia ser mais útil e inspirador do que um testemunho tremendo do que Deus tem feito? Quem não gosta de ouvir um testemunho de uma resposta de oração? Quem não gosta? Quem já teve uma resposta de oração? Quem já recebeu algo de Deus? Isso aqui foi, eu orei e Deus fez. É maravilhoso. É maravilhoso. Isso fortalece a fé da gente. Eu lembro da Camila quando era pequenina. Aí o Vitor também já foi pequenino, o Vitor. Então o Vitor estava doente na casa dele. Morávamos perto, né? Vitor era um meninozinho, estava doente, e a Camila queria brincar com ele, foi para brincar, né? E perguntou: cadê o Vitor? E a mãe, o pai, né, bem disse que ele estava doente, que ele estava com febre, estava na rede, não se levantava de lá. E a Camila disse:
eu vou orar por ele, bem pichichita, né? E a Camila foi lá orar pelo Vitor. Daqui a pouco lá vem a Camila e o Vitor. Resposta de oração. Ela acreditou naquilo que foi resposta de oração, e todos nós, lógico, acreditamos. Quando você ensina para uma criança, que você chega com alguma coisa em casa, que você ensina essa criança, a criança quer alguma coisa do pai, diz assim: ore, meu filho, peça para papai do céu lhe dar. Aí quando você chegar, olha, você orou, orei papai, está aqui, olha, papai do céu lhe deu. Não é assim que fazem alguns aí com relação ao Papai Noel? E às vezes a criança cresce até um certo tempo acreditando que existe Papai Noel. Para quem essa criança vai pedir? Para o Papai Noel. Os nossos filhos têm que aprender que tem o Papai do céu, que na oração, quando você chegar em casa, recebi aumento do meu salário lá na empresa, chegue lá em casa, testemunhe para o seu filho: nós estamos orando, Deus abençoou o papai. Que a oração produz resultado, e esse testemunho sempre é maravilhoso. Todavia, a oração como disciplina tem seu clímax no fortalecimento da vida espiritual, quando aprendemos a orar sem cessar. E aí está o coração da nossa lição. Queridos, o que é que nós queremos na ECC? Hein? Crescimento espiritual. Nós queremos profundidade de vida com Deus. Não é isso que nós queremos? Intimidade com o Todo-Poderoso. Isso é na solitude, no jejum, na simplicidade, em todas aquelas lições que nós estudamos, quando falamos de coisas profundas que sempre são misteriosas, águas profundas, florestas profundas, noites profundas. Vida profunda em Deus é uma jornada daqueles que não querem ficar só na margem, não querem ficar só à beira, mas querem mergulhar profundamente. Estar à beira é estar sob perigo, é estar na iminência de ir ou voltar. O melhor é quando não dá pé mais, é quando a gente mergulhou tanto, quando a gente entrou tanto, que a vida da gente já é levada pelo Senhor. Enquanto estiver dando pé, significa dizer que você ainda confia em você mesmo. Quando você já não confia mais em você, quando você diz: agora eu estou por conta dele, agora é contigo, Senhor, minha vida é tua, e você entra numa dimensão de vida espiritual profunda, real, onde você ouve a voz de Deus, onde você sente os afetos de Deus no seu próprio coração. Aí você entrou numa dimensão de profundidade, e é para lá que nós estamos caminhando. Nós estamos na 12ª lição hoje. Segunda-feira que vem é a última lição, onde vamos falar de submissão e confissão. E depois dessa outra lição, a gente vai estar numa outra jornada, porque a gente vai buscar a ajuda de quem pode nos ajudar nessa caminhada. Quem pode nos ajudar nessa caminhada de vida espiritual? O Espírito Santo de Deus. Então, o próximo trimestre nós vamos estudar o Espírito Santo, como ele pode influenciar as nossas vidas, como ele pode nos levar, nos tomar pelas mãos e nos levar nessa profundidade. Eu espero que até o final do ano nós tenhamos uma igreja muito poderosa em Deus, em nome de Jesus.
Amém, queridos? A oração, porém, só se estabelece em nossa vida para que floresçamos quando praticamos outras disciplinas, tais como a solitude e o jejum. Claro que você que já vem acompanhando sabe do que eu estou falando. Em muitas igrejas protestantes, a oração e o estudo da Bíblia são tratados como as atividades que nos fazem espiritualmente ricos. No entanto, pouquíssimas pessoas têm sucesso de fato em alcançar a riqueza espiritual por meio delas. Na verdade, muitas vezes consideram como pesos intoleráveis, insuportáveis. Não é fácil orar, irmãos. Por isso, e eu estou muito feliz hoje, viu, pastora Patrícia? Olha aí para trás, pastor. Olha quantas pessoas nós temos hoje aqui. Isso me dá esperança, né? Isso me dá esperança de essas pessoas estarem aqui para buscar a Deus. Acredito que essa jornada está fazendo efeito, que nós estamos chegando lá, irmãos. Ainda talvez estejamos com a água pelos joelhos ainda, mas nós vamos avançar mais. Nós vamos avançar mais, até que um dia nós venhamos aqui num sábado, dia do culto dos jovens, e esse estacionamento seja pequeno, e ali na esquina esteja lotada de gente para ver quem são esses jovens tão brilhantes, quem são esses jovens tão poderosos, tão diferentes, tão impactantes. Você crê, Pedro? Vocês creem, jovens? A jornada é feita pela oração. Esse é o caminho. O segredo aberto de muitas igrejas que creem na Bíblia é que uma porcentagem muito pequena daquelas que falam sobre oração e leitura da Bíblia praticam de fato aquilo que estão falando. Nós falamos desde o início deste ano, quando nós citamos que nós teríamos o ano da oração, que a gente precisava muito mais orar do que falar sobre oração, que a gente precisa muito mais orar de verdade do que simplesmente saber falar sobre oração. Qualquer um de nós aqui que tenha uma certa habilidade de falar em público, se pegar o tema oração para falar, vai falar bem. O problema não é falar bem sobre oração, é orar, é buscar o Senhor. Uma igreja que ora, consequentemente, ela vai desenvolver comunhão. O ministério de louvor que ora vai desenvolver comunhão, vai desenvolver entrosamento técnico e espiritual. Uma igreja que ora, vocês já perceberam, por exemplo, que em retiros as pessoas elas desenvolvem amizades na igreja, desenvolvem comunhão. Na oração, a comunhão da igreja é fortalecida. Quando alguém coloca lá no nosso grupo pedindo oração por alguém, que uma pessoa diz vamos orar, às vezes nem sabe quem é a outra pessoa do outro lado, mas o fato de dizer vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos orar juntos, a outra pessoa já tem até vontade de saber quem é essa pessoa que está dizendo que vai orar, porque a oração produz comunhão. Na comunhão nós nos engajamos nas atividades comuns de adoração, estudo, oração, celebração e serviço com outros discípulos. Ela pode envolver grandes grupos ou apenas umas poucas pessoas. Pessoas unidas podem conter mais de Deus e sustentar a força de sua presença de modo mais efetivo do que indivíduos isolados. O fogo de Deus queima mais alto quando a lenha é empilhada e cada um sente a chama do outro. Às vezes você pode dizer, eu vou fazer lá em casa uma reunião de comunhão com meus amigos. Aí você faz o churrasco, aí vai lá, conversa, brinca.
chegou a hora de queimar outra carne. Na comunhão é convidar não mais para o churrasco, mas para orar. É claro que é mais fácil a pessoa ir para o churrasco, lógico, né? Mas que tal nós começarmos a fazer reuniões de oração para aprofundar nossa comunhão uns com os outros e a igreja entrar nessa dimensão de profundidade de vida com Deus? Amém, queridos? Deus abençoe. Então a gente encerra aqui. Na próxima segunda-feira nós vamos tratar da submissão e da confissão. Amém?